Coronavírus. A vacinação começa com informação. Na linha conosco, para tentar esclarecer muitas dessas dúvidas dos nossos ouvintes, está o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que gentilmente nos atendeu aqui em cima do laço, mas porque as mensagens são muitas dos nossos ouvintes, então agradeço já de antemão, secretário. Obrigada por atender a Band News, um bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Anne, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Secretário, estamos aqui muito preocupadas com o volume de mensagem de ouvinte que a gente está recebendo, dizendo o seguinte, isso em diferentes municípios do estado, não se trata apenas da capital paulista, dizendo o seguinte: recebi ou levei o meu pai, minha mãe, meu avô para receber a primeira dose da vacina há mais ou menos um mês, não tive nenhuma indicação de quando eu deveria voltar para a segunda dose, e aí esse prazo já foi. E aí, doutor Jean, o que acontece em casos assim? Não cai a eficácia? Não estaríamos assim desperdiçando a primeira dose? De forma alguma, nós temos que entender que temos que manter os prazos. Quando nós falamos da Coronavac, os prazos devem respeitar de 14 a 28 dias. Geralmente, nós orientamos o retorno em 28 dias. No caso, para a vacina da Astra, nós temos um prazo de 3 meses a partir dessa dose. Nós temos que lembrar que o fato de se atrasar, e é comum que eventualmente isso possa acontecer, de um atraso eventual, porque determinada pessoa, por exemplo, naquele momento estava fora da sua cidade e não tomou essa segunda dose. Não há qualquer problema. É diferente quando nós administramos a vacina e ela tem um estímulo das células de defesa. Eu posso dar em qualquer outro momento e eu passo a ter o que nós chamamos de ativação da memória em qualquer momento. Então não há problema. Então as pessoas podem estar tranquilas, mas é muito importante se atentarem. Os locais, eles deveriam dar essa orientação para que as pessoas possam voltar naquele dia para tomarem a segunda dose. Mas se isso não acontecer, em sabendo, e as pessoas são orientadas verbalmente no momento da vacinação, elas deverão fazer naquele prazo, conforme a gente conversou. Ô, doutor Jean, desculpa, o senhor é do métier, já é aqui quase um colega de comunicação. Só vou te perguntar uma coisa, o senhor está no Viva Voz ou está muito próximo do bocal, que está um pouco ruim a qualidade do som? É que eu estava de máscara, agora eu tirei a máscara e abri o vídeo. Ficou melhor? Melhorou, muito obrigada, doutor Jean. Eu estava com a máscara, desculpa. Desculpa, é só para não prejudicar a qualidade da informação que a gente vai levar para o ouvinte, que às vezes não consegue entender muito bem. Doutor Jean, uma das mensagens que nos chegou aqui é de Mogi das Cruzes, é uma ouvinte que diz que levou a avó para vacinar e que a segunda dose deveria ter sido tomada no dia 26. Só que ela chegou ao posto de saúde lá em Mogi e foi informada que não tem segunda dose. Está faltando vacina para a segunda dose no estado de São Paulo, doutora? Ela diz que é Coronavac. De forma alguma, nós estamos distribuindo doses das vacinas praticamente diariamente, não só para o estado de São Paulo, como para todo o país. Então, dessa maneira, o que pode ter acontecido por uma questão de distribuição logística daquela municipalidade, houve aí um atraso, mas isso não vai repercutir na segurança da utilização da segunda dose, no sentido de garantir segurança e eficácia. Qual é a recomendação, doutor Jean, para essas pessoas que eventualmente foram a um posto de saúde, ouviram isso do profissional, olha, não temos a segunda dose nesse momento, a recomendação é que as pessoas procurem um outro posto de saúde, que elas voltem no dia seguinte, o que exatamente elas devem fazer? Bom, na verdade, o próprio posto de saúde deve fazer essa orientação. Não é justo que a população ainda tenha o trabalho de percorrer os postos e saber para onde que elas vão. Até isso não é uma coisa cabível. Então, cabe sim aos próprios municípios terem realmente essa responsabilidade de já se prepararem para poder orientar de forma adequada a sua população. A minha xará aqui, Sheila, é ouvinte, falando: bom dia, meninas. O meu marido tomou a primeira dose no dia 11 de fevereiro no Pacaembu e não marcaram a data da segunda dose na carteirinha. Muitos ouvintes dizendo isso. Não tem lá nenhuma marcação na carteirinha de quando deve voltar.
Tá correto isso? O procedimento não deveria ser marcar na própria carteirinha de vacinação a data para a segunda dose, doutor? O correto é que assim seja feito. O que tem acontecido, principalmente em situações como aconteceu, por exemplo, no último sábado aqui em São Paulo, no drive-thru do Pacaembu, que foi algo gigantesco em termos de número de pessoas que ali procuraram, as pessoas acabavam sendo orientadas verbalmente. Então, é importante, quem tomou a Coronavac vai tomar a vacina em 28 dias. Quem tomou a vacina da Astra vai fazer o seu uso após 3 meses. Doutor Jean, para o nosso ouvinte saber que vai lá no posto se vacinar, o que é o ideal, então? No momento que tomar a vacina, já pedir, cobrar do profissional que aplicou a vacina para colocar ali as datas e também especificar lote, o tipo de vacina que tomou? É isso que tem que ser orientado e que tem que ser cobrado no momento que você for tomar a vacina? Isso já é feito. Quem recebe essa carteirinha verde, ela já recebe qual foi a data, qual foi o lote, qual foi a funcionária que fez a aplicação, então isso já consta. Para aqueles que não tiveram a data escrita, lembrem-se apenas qual foi a dose, porque consta inclusive qual foi a vacina que recebeu. Então, dessa forma, procurem o posto, conforme disse, guardado esse prazo conforme nós passamos. Bom, então a gente vai ter que cobrar também um pouco mais dos secretários municipais de saúde, esses postos de saúde que eventualmente não estão dando informação correta ou não estão dando nenhuma informação para as pessoas, né? E elas ficam no escuro mesmo para saber quando exatamente precisam retornar, e aquelas que retornam saem de lá muitas vezes sem essa segunda dose. É isso. Pois é, nós reiteraremos agora, junto com a nossa coordenadoria, que faz todo o controle da vacinação no Estado, a doutora Rejane Paula, para que reforce para os municípios, para poderem orientar melhor a sua população, para que não haja essa preocupação, esse desgaste desnecessário. A vacina é um momento de vitória, de proteção, de tranquilidade e segurança. Então não seria justo, junto com essa informação, ter uma informação negativa como, puxa, será que eu perco a funcionalidade? Então fiquem tranquilos, mas seguramente procederemos dessa forma para que realmente a população possa continuar bem informada. Secretário, para encerrarmos, muitas dúvidas também a respeito do cadastro, aquele a ser feito no vacina.já.sp.gov.br. Muita gente perguntando se é mesmo para fazer, de que adianta, se não fizer lá, tem de fazer no posto necessariamente, se isso ajuda em alguma coisa, se isso acelera o processo no momento da vacinação. Olha, isso dá celeridade no processo de vacinação. Acessar o www.vacineja.sp.gov.br permite que você já se cadastre e, imediatamente ao informar o nome, o CPF, os seus dados já estão ali disponibilizados e rapidamente você recebe a vacina. Então, isso dá celeridade. Aqueles que não tiverem condição de fazê-lo por qualquer motivo, serão ajudados na sala de vacinação ou nos postos de drive-thru, sem problema, mas sugere-se que as pessoas já façam esse pré-cadastro para ganhar celeridade no seu processo de vacinação. Foi importante, secretário, há uma diferença em relação aos locais que estão dando a primeira dose, em relação à segunda dose? Isso fica a cargo de cada município organizar? A primeira dose e a segunda dose é mantida. Por exemplo, se eu tenho a vacina do Butantan, eu tenho que manter 28 dias da sua aplicação. Então, essa é a orientação que deve ser passada. Então, aqui é diferente. Não, nós seguimos a mesma normativa, a mesma média para todos os estados. Não é só municípios. Nós seguimos exatamente a égide do Plano Nacional de Imunização. Tá certo. Doutor Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde aqui de São Paulo. Obrigada pelas informações, secretário. Até mais. Imagina, muito obrigado a vocês e continuem todos a se proteger. Nós estamos num momento muito dramático da pandemia no nosso país, uma aceleração do número de casos e, infelizmente, número de mortes. É um outro vírus circulando, né? Isso deixa muito claro uma apresentação de um outro vírus.
E é importante que as pessoas tomem muito, mas muito mais cuidado que já tomavam. Quem não tomava, que tenha realmente a responsabilidade, porque hoje nós estamos vendo jovens serem acometidos, muitas vezes sem doenças de base, fazendo formas graves de doença. Então não é só perder o paladar ou o olfato, não. É o risco de perder a vida, perder seus familiares. Nós temos que ter atenção redobrada. Secretário, não posso deixar aqui de perguntar sobre algo que o governo do estado ainda está estudando, e o próprio coordenador do Centro de Contingência, João Gabardo, já falou a respeito disso, que é um estudo sobre a criação da fase roxa no plano de flexibilização, endurecendo medidas restritivas. O que o senhor já defende em relação a essa fase roxa? Ela será necessária? É preciso endurecer em que sentido? Em quais regiões? Nós precisamos promover uma política de restrição em todo o estado, não é aqui, ali, acolá. O estado, de uma forma geral, teve incremento do número de casos, de mortes e de internações. Nós temos que criar medidas mais enérgicas de restrição, mas nós temos que adaptar isso a uma condição do país, uma condição em que nós não temos salário emergencial. Nós não podemos deixar as pessoas morrerem de fome. Tem pessoas que precisam sair de casa para fazer aquele seu pequeno serviço, ganhar o dinheiro para poder comprar pão e leite para os seus filhos. Então nós também temos que adaptar isso à nossa realidade. É muito simples a Sheila trabalhar da casa dela, fazendo home office, porque o salário está no final do mês ali na conta. Mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Nós temos que adaptar isso, dar segurança, dar garantia de vida e assistência à saúde, mas entender que nós podemos ter outros problemas se nós fizermos medidas muito mais impositivas e enérgicas. E, felizmente, o Plano São Paulo garante essa avaliação junto com todo o apoio do Comitê de Contingência ao Covid, que também tenha essa mesma percepção de analisar as nossas realidades. Na prática, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor descarta um lockdown? O lockdown, como acontece na Europa, impede as pessoas de circularem nas ruas. E isso é lockdown. Os serviços essenciais acabam farmácia e hospital. Não tem nem... O supermercado é restrito, muito restrito para as pessoas que se agendam. Nós não temos uma condição social, mesmo, especialmente nesse momento sem salário emergencial, para que isso possa vir a acontecer no nosso país. Dr. Jean Gorenstein, obrigada pela entrevista, secretário. Até uma próxima. Um beijo, obrigado. Beijo, Tchau, tchau.